Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Geoff Saraiva Neto, sou advogado e esse vídeo é um vídeo curto para falar um pouquinho da minha rotina como advogado. Se você está estudando para ser um bacharel em Direito e em seguida advogado, ou você tem curiosidade sobre como funciona a rotina de um advogado, eu vou te falar agora nesse vídeo de forma breve. Por isso, fique até o final, curte, comenta, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida sobre como funciona o meu trabalho, ou o trabalho de qualquer outro advogado, pode perguntar que eu tentarei ser o mais sincero possível na resposta. Pois bem, o advogado é aquele profissional que, em resumo, ele resolve problemas. Eu costumo falar desse modo. Geralmente, quando a pessoa procura um advogado, ela tem um problema tão grande, tão chato, que ela não consegue resolver sozinha, ou ela não tem mais paciência para tentar resolver aquele assunto. Ou então ela não tem a qualificação legal, se for necessidade de um processo judicial. Nós temos os advogados que são contratados para resolverem problemas, nós temos os advogados que já são contratados de prontidão, entre aspas, para ficar atuando em prol de uma empresa ou de uma pessoa, recebendo uma certa remuneração fixa ou uma remuneração também futura. E nós temos também aqueles advogados que são contratados para evitar que aquelas pessoas gastem dinheiro. Em resumo, é assim que funciona o trabalho do advogado. Aqui no meu escritório, nós atendemos demandas de vários ramos do direito. Direito civil, contratos, temos um pouco de família, consumidor, temos bancário em larga escala, imobiliário, temos um braço também de direito trabalhista, um braço de direito previdenciário, um nicho de direito empresarial. A nossa banca ela comporta alguns advogados e por isso nós temos essa atuação. Contudo, dentro desses nichos específicos, nós temos produtos específicos visando a qualidade do que nós entregamos. Pois bem, como funciona a minha rotina? O meu dia começa muito cedo. No dia que eu vou deixar meu filho na escola, eu já deixo ele logo cedo para a escola e vou para o escritório, eu vou para algum órgão da justiça. Quando eu vou para um órgão da justiça, eu costumo ir para algum fórum, vou despachar um processo. O que é despachar? É conversar com o assessor, conversar com alguém da secretaria, conversar com o próprio magistrado, visando fazer o andamento do processo. Ou então venho para o escritório. No escritório, eu começo sempre o meu dia fazendo minhas orações e também quase sempre eu tenho um atendimento no começo da manhã. Eu faço muitos atendimentos, a maioria online, por meio do sistema de videoconferência, né? Em que eu apresento as possíveis soluções para as demandas que me procuram. Eu faço o agendamento pelas redes sociais, pelo meu site, pela minha landing page, pelos meus artigos. Eu tenho uma produção de conteúdo muito grande, então significa que eu dedico muito tempo nisso. Então, obviamente, isso aí repercute nos meus honorários, repercute no meu pool de contratações. Então, eu começo meu dia assim, eu faço meus atendimentos. No atendimento, geralmente eu escuto o problema do cliente, eu vejo alguma documentação, eu vejo se é uma situação que pode virar um processo, é uma situação que pode virar honorários, se é uma situação que eu consiga atender. Se eu conseguir atender, eu já informo o valor dos meus honorários, eu falo como é que vai ser e aguardo a resposta do cliente. Se o cliente me contratar, ótimo, eu mando para ele o nosso kit de contratação, que quase sempre é procuração, um contrato de honorários, salve algum outro documento. Ele envia a documentação e em seguida eu coloco para o fluxo de elaboração de petição para depois protocolo e acompanhamento processual. Mas o meu dia sempre começa assim, fazendo atendimento. Em outro momento da minha vida, eu já advoguei no interior. Eu ia para o interior, fazer minhas reuniões, meus atendimentos, e por lá eu tinha meus clientes, mas eu mudei um pouco o perfil da minha advocacia, por isso que estou migrando para grandes centros como Teresina, que não é tão grande assim, mas é uma cidade, é uma capital, metrópole meio que regional, e São Paulo, que é uma metrópole que dispensa comentários. Então, meu dia começa desse modo. Eu faço meus atendimentos. A minha equipe aqui é uma equipe que a gente consegue delegar as funções, as petições de e-mail, que a petição basicamente é o documento ou o papel que o advogado faz, entre aspas, e que leva para a justiça. E aí eu levo essa demanda para o judiciário e vamos acompanhando o processo até chegar ao fim. O processo não é tão rápido, a gente está falando de um procedimento público, estamos falando de servidores públicos, estamos falando de serviço público. Então, o processo não é uma coisa tão rápida assim, mas o que for da nossa alçada de pedir o andamento, empurrar o processo entre aspas, a gente consegue estar fazendo porque a gente cobra honorários iniciais, cobramos honorários finais, dependendo da situação, cobramos honorários de manutenção, dependendo do cliente, do tipo de demanda, cobramos honorários mensais, no caso da chamada advocacia de partido. Então, basicamente, essa é a rotina do advogado. O advogado ele estuda para atender. Casos mais complexos, que não são frequentes por aqui, exigem uma atenção maior no que concerne o estudo. Obviamente, a gente estuda com os processos que vão andando, com as sentenças, com as manifestações, com as defesas que são apresentadas, sempre buscando o resguardo do interesse do cliente. Mas, em resumo, é assim que funciona a advocacia. Você atende, o cliente te contrata, o cliente pode também não te contratar, isso é muito normal, e aí você consegue protocolar o processo, dar entrada no processo e ir acompanhando. Como eu faço para ter clientes? Como eu falei no começo do vídeo, uma forma que eu acho muito interessante é a produção de conteúdo, porque
é de graça, você só precisa dedicar seu tempo, mas tem que ser um bom conteúdo. Tem que utilizar um bom celular, uma boa câmera para te filmar, tem que ter um microfone, tem que ter uma boa produção textual, tem que ter um blog organizado. Isso é muito importante. O escritório físico hoje, ele é muito interessante que você tenha, até pela referência, até para você ter um hábito de ir para o trabalho. Mas no começo de carreira, talvez ele não seja tão importante assim, mas se você puder, é excelente que você tenha. Então, esse é o trabalho do advogado. O advogado, ele tem que acompanhar o processo até o fim, o advogado, ele tem que ser aquela pessoa que você confia. Se você for mudar de endereço, telefone, informe o seu advogado para que ele possa poder lhe atender, lhe acompanhar, lhe orientar. E assim, quando você não tem confiança no advogado, você tem que trocar de advogado, porque o advogado vai tratar com o interesse seu. Tem até uma frase, que eu não sei de quem é essa frase, mas é assim, nada custa tão caro quanto um profissional barato. E quando eu falo profissional barato, é aquele profissional que sempre cobra muito baixo, que não tem a qualificação devida, porque não importa se você é somente advogado, é importante que você saiba o que está fazendo, porque um profissional que não entende o que está fazendo de fato, ele pode causar um grande prejuízo. Por exemplo, você vai no médico clínico geral, tem um cardiologista, tem um cirurgião cardíaco, tem um neuro, cada um tem sua especialidade, porque eles estão mais tempo nessa demanda. Então, é pouco provável que um profissional que seja generalista ele consiga ser bom em tudo. Então, assim, quando você vai contratar um advogado, é importante que você veja o que, é que ele sabe fazer, o que, é que ele já fez, se ele realmente passa confiança para você. Porque processo, pessoal, como eu falei, é uma coisa demorada, não é uma coisa rápida. E você precisa confiar num profissional, porque é uma relação longa, né? Tem processo aqui no escritório que durou mais do que casamento de cliente. Então, assim, se não tiver uma linguagem clara e direta, a coisa não acontece, tá? Então, essa é a rotina no meu caso, como advogado. Acordo de manhã, escritório, eu vou deixar meu filho, todo dia eu pratico algum tipo de esporte, eu vou para academia, eu vou para o crossfit, eu vou fazer minha corrida. À noite também, à noite é o horário que eu destino para estudar, fazer algum curso, eu sempre estou fazendo algum tipo de curso extra, ou para fazer minhas leituras, ficar um tempo com minha família, porque como nós não temos salário, entre aspas, nós ganhamos os honorários, se eu não tiver uma produção alta de processo, de atendimento, de conteúdo, obviamente eu vou ganhar pouco. E como eu gosto de ganhar bem, ter uma estrutura relativamente grande, tenho família, tenho tudo, eu preciso trabalhar para poder me sustentar minha família e poder viver bem. Bom, é assim que funciona o trabalho do advogado. Se tiver ficado alguma dúvida, se você for estudante de direito ou bacharel, só perguntar que eu terei o maior prazer em responder. Obrigado. Não se esquece de curtir esse vídeo.